Olá a todos, é um prazer tê-los aqui. Em nome do Fórum NBSAB e da Goxi Learning Series, gostaria de recebê-los na nossa terceira sessão nesta série de seminários web sobre governação ambiental no setor mineiro. Esta é a versão em português do webinar desenvolvido ontem às 9 horas de Nova York, correspondentes às 16 horas em Moçambique, local do qual lideramos o processo de transmissão. Eu sou Avelino Janeiro, do PNUD de Moçambique, e vou ser o anfitrião desta sessão, dedicada à gestão de resíduos na mineração e projetos de encerramento. Quero, em primeiro lugar, agradecer a todos os participantes por se juntarem a nós hoje. Este webinar fornece uma visão ampla de gestão de resíduos na mineração, com foco especial na necessidade de projetos de instalações de resíduos de mineração para assegurar o encerramento seguro e ordeiro após a conclusão da atividade mineira. Abordará questões de direitos humanos relativos à gestão de resíduos de mineração e encerramento de minas, de que forma danos e conflitos podem ser evitados e o que isto implica em termos de governação. Estudos de caso de Moçambique e do Brasil serão usados como ponto de partida para discussões e troca de experiências. É um prazer apresentar nossos palestrantes e leitores hoje. Em primeiro lugar, teremos o Ekan, que é um consultor sênior, geólogo, geógrafo, com formação superior nas universidades da cidade de Cabo e de Cambridge. Possui 20 anos de experiência internacional de trabalho nos campos de desenvolvimento do setor de mineração, gestão ambiental e desenvolvimento socioeconômico. O segundo panelista será o Rick Collins, da SLR Consulting, que é um engenheiro geotécnico com formação superior no Imperial College, Universidade de Londres e Universidade de Newcastle. Possui 30 anos de experiência internacional de trabalho, basicamente em questões relacionadas com confinamento de resíduos de mineração, gestão e avaliação de riscos. Teremos ainda a senhora Sara Salles, da Fundação Renova, que possui mestrado em Engenharia Agronômica pela Universidade de Campinas, Brasil. Possui 27 anos de experiência de trabalho com gestão ambiental, responsabilidade social, desenvolvimento sustentável local e administração pública. Atualmente é diretora executiva de programas socioambientais na Fundação Renova. Contaremos ainda com a participação do Marcelo Figueiredo, da Fundação Renova, que é um engenheiro, mestre em administração estratégica, possui um MBA em desenvolvimento de negócios e pós-graduação em gestão de projetos. Ocupou várias posições de liderança na área de projetos da Vale, dentro e fora do Brasil. Foi responsável pela análise e desenvolvimento de novas oportunidades no Médio Oriente e na Ásia. Teremos ainda a senhora Anne-Marie Falmen, da CEPA, que é a Agência Sueca para a Proteção Ambiental, que trabalha na CEPA com questões de gestão de resíduos de mineração. Possui um PhD em Química pelo Instituto de Tecnologia Linköping e mestrado em Engenharia Ambiental pela Universidade de Luleå. Possui quase 30 anos de experiência profissional no campo de caracterização e gestão de resíduos industriais em agências governamentais e em agência especializada. Contaremos ainda com a presença da Silvana Ferrão, do Impacto Limitada. Ela possui mestrado pela Universidade de Leeds, do Reino Unido, e trabalha em Maputo como consultora e especialista ambiental.
Suas atribuições incluem avaliações de impacto social e ambiental, auditorias sociais e ambientais, desenvolvimento de planos de gestão ambiental, coleta e análise de dados ambientais e sociais e a coordenação de processos públicos de consulta. Contaremos com a interpretação do Sr. Josimar Bios, que é o quadro do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural em Moçambique, concretamente na Agência de Qualidade Ambiental. Ele é o meteorologista de formação e está afeto aos serviços de fiscalização ambiental, cuja atribuição principal é garantir o cumprimento da implementação das normas e procedimentos ambientais através da fiscalização das ações de gestão ambiental nas atividades suscetíveis a causar danos ao ambiente. Por último, eu aqui presente, Avelino Janeiro, do PNUD, que trabalho no PNUD Moçambique como chefe interino da Unidade de Prevenção de Crises, Recuperação e Ambiente e como conselheiro especialista em mudanças climáticas. Sou um profissional com mais de 10 anos de experiência em projetos de pesquisa e de desenvolvimento, mestrado em Engenharia Hidráulica, especialização em Desenvolvimento de Terras e Água pela AET Delft, na Holanda, e agrônomo de formação. Quero desde já desejar-vos notas de boas-vindas aos nossos palestrantes e obrigado por participar desta sessão e será um prazer ter-vos aqui hoje conosco. Antes, porém, de começarmos com as sessões, gostaria de estabelecer algumas regras desta plataforma e, como é de costume e em nossas sessões, gostaria de lembrá-los de que algumas regras e dinâmicas na sessão do webinar do Fórum NBSAP, como os microfones serão silenciados durante a apresentação. Isto permitirá uma redução nas interferências e facilitará a nossa comunicação. É importante frisar que esta sessão será gravada e estará disponível no site do NBSAP Fórum. E todos os participantes receberão no final um link que poderá assisti-lo, bem como uma cópia em PDF das apresentações e uma lista de recursos relacionados aos tópicos. E não se esqueça de visitar aqui o nosso canal YouTube para assistir esta ou qualquer uma das nossas sessões anteriores. Para já, passo a apresentar a primeira sessão. Como podem ver no vosso visor, o primeiro slide, vou mesmo discernir um pouco acerca da gestão de resíduos e encerramento das mineradoras, com uma visão para proteger o meio ambiente e salvaguardando as pessoas. E eu sou Janeiro e serei o facilitador serei o apresentador deste trabalho. E, como disse antes, vou dar uma visão geral sobre os principais pontos que devem ser lembrados quando consideramos a gestão de resíduos em mineração. Depois disso, teremos o Rick Collins, que será interpretado através do Josimar, que fará a apresentação sobre uma das principais considerações em como construir de forma segura e eficiente instalações de gestão de recursos. E estamos muito satisfeitos também por ter a Sara Salles, da Fundação Renova do Brasil, conosco. A Sara, em posterior, nos falará sobre um dos mais conhecidos desastres ambientais relacionados com a mineração do passado recente e as atividades que estão acontecendo para uma efetiva limpeza e remediação dos efeitos de desastres. A senhora Ana Maria, da CEPA,
nos dará um relato do ponto de vista de reguladores suecos, dos quais são os maiores desafios e quais relacionadas à supervisão e controle de gerenciamento e de resíduos em mineração na Suécia. O último entre os apresentadores será a senhora Silvana Ferrão, que nos mostrará um estudo de caso da operação de mineração de carvão em Moatize, em Moçambique. A Silvana fará um relato de como a operação Moatize gere seus resíduos e como isso se relaciona com o marco regulatório moçambicano atualmente existente. E depois destas interessantes apresentações, nós teremos uma discussão. Nessa parte, vocês estão convidados a fazer perguntas e compartilhar experiências de suas próprias carreiras e países. Estou muito curioso, estamos todos nós, para ver de que tipo de questões poderão surgir. Com essa breve introdução, nós começaremos a real matéria do nosso webinar. Começaremos com uma visão bastante inspiradora de uma área de resíduos de mineração na Austrália. Este local está perto ou no final da sua vida e sua reabilitação e revegetação já percorreram um longo caminho. Vocês também podem ver que a área está situada entre atividades de pastagens e agricultura. Então, bons resultados serão possíveis e isso sugiro que tenham sempre em mente, pois parte do webinar tratará de casos e situações que são menos inspiradoras. O Programa de Governação Ambiental tem uma forte conexão com os direitos humanos. Então, como a gestão de resíduos de mineração se relacionam com os direitos humanos? Esta é uma questão pertinente. Bem, uma questão importante e que é comumente, na maioria dos países, minerais são propriedade do Estado, da nação como um todo. Isso, por sua vez, implica uma forte necessidade de garantir que os benefícios e os impactos da mineração sejam distribuídos equitativamente. Por exemplo, não se pode deixar as comunidades locais sentindo todos os impactos negativos, enquanto não recebem nada da riqueza gerada. Por outro lado, deve-se evitar situações em que os stakeholders locais capturem parte excessiva da riqueza. A gestão de resíduos é, com frequência, uma questão ambiental mais importante em mineração. Portanto, é importante que aqueles que estão sob risco ou são negativamente afetados tenham acesso às informações relevantes. Eles precisam ter o direito de participar dos processos de decisão e, nos casos alguma coisa dar errado, o direito de recorrer à justiça deve ser garantido. Agora, em um webinar relativamente curto como este, nós necessariamente precisamos fazer simplificações. Nós também desejamos dar um sólido aconselhamento em que aspectos você deveria se concentrar caso você queira ou precise aprender mais sobre o assunto. Então, aqui estão alguns pontos de importância. Primeiramente, em qualquer país com uma indústria de mineração substancial, os resíduos da mineração serão parte muito significativa do total dos resíduos. Na Suécia, por exemplo, os resíduos de mineração chegam a alcançar perto dos 80% do total dos resíduos sólidos. E a maior parte desses resíduos vem de uma única operação. Em segundo, em casos em que a operação de mineração está extraindo minérios que contenham sulfatos, existe o risco
da chamada drenagem de rocha ácida, que são águas carregadas de metal e ácidos que podem criar impactos ambientais significativos. Referir que voltaremos a este conceito mais à frente. Terceiro ponto a considerar: como as instalações de minas são frequentemente grandes, é vital que elas sejam bem projetadas. Caso contrário, elas podem falhar, causando efeitos ambientais e possivelmente colocando vidas humanas em risco. O quarto é que todos os pontos acima somados significam que quando a mina fechar, os impactos dos resíduos, especialmente os impactos ambientais, podem ser tanto sérios como de longo prazo, caso medidas adequadas não forem colocadas em práticas para prevenir isso. Com a mecanização e melhoria da eficiência na mineração moderna, nós temos observado uma tendência de produção de mais resíduos. Antes, os mineiros buscavam corpos ricos em minério, mais pequenos. Hoje, existe uma tendência de operações de mineração visando depósitos maiores, mas com menores graus de concentração. Consequentemente, maiores quantidades de resíduos são geradas. A tabela aqui mostra alguns números que ilustram essa questão. O fato de que cada vez mais minas modernas são a céu aberto também contribui para essa tendência de que cada mina, em média, produza mais resíduos hoje do que em tempos passados. Contudo, mais resíduos não necessariamente significa maiores impactos ambientais. De fato, com uma boa gestão, o caso pode ser o oposto. E este slide mostra como as velhas minas abandonadas da Suécia, que são bem pequenas comparadas com as que nós vemos hoje, ainda estão liberando uma grande quantidade de metais no meio ambiente e elas atualmente representam um problema mais sério comparadas com as grandes minas modernas. Por exemplo, a maior mina da Suécia tem uma licença ambiental que limita seu volume de descarga de cobre nas águas superficiais em menos de 20 kg ao ano, o que não significa que apenas 20 kg entre no meio ambiente, pois existem outros caminhos. Então, quais são os tipos de resíduos de mineração que existem? Bem, isso varia de mina para mina, mas nós veremos os tipos mais comuns. O capeamento é o material de superfície que é removido para viabilizar a mineração. Trata-se geralmente de solos ou rochas fracas. É seco e pode ser empilhado em montes sem necessidade de estruturas confinadas. É normalmente inerte, mas contém contaminantes dos minérios que serão extraídos, como, por exemplo, metais. Frequentemente é um material que pode ser guardado, uma vez que ele pode ser utilizado para a reabilitação da mina depois do seu descontinuamento. Resíduos de rochas são rochas que podem conter algum minério, o material valioso que a mina está extraindo, mas não é viável economicamente para ser processado. Ele pode ser de tamanhos variáveis, é geralmente seco e pode ser empilhado em montes. Como pode conter algum nível de minério, ele pode ser formador de ácido e pode conter contaminantes. Em seguida, vem os rejeitos de processo, que é o material que foi esmagado e processado. Esse material é geralmente um granulado fino, está frequentemente em forma de lama, mas também pode ser quase seco.
Se for uma lama, precisa ser armazenado numa estrutura de barragem. Rejeitos quase sempre contêm químicos do processo ou contaminantes e pode ser acidificante. Como já mencionado, as necessidades de armazenamento e gestão de resíduos variam de mina para mina, dependendo do tipo de minério e do processo. Como mostra nesta imagem, o sistema de armazenamento pode ser complexo ou pode ser simples. Pode ainda existir alguma oportunidade de reciclagem ou reuso do resíduo. Vamos ver as diversas opções com um pouco mais de detalhe a seguir. Para resíduos de rocha e capeamento, uso ou reciclagem é frequentemente adequado e viável dentro do próprio local de mineração, mas numa quantidade muito menor fora do local, devido ao risco de contaminação, custos de transporte e outros detalhes práticos que tornam a atividade inviável economicamente. Pode ser usado para preenchimento em trabalhos subterrâneos e lavras de cava aberta. Contudo, o armazenamento seguro deste material é o procedimento normal e mais comum. Para rejeitos do processo, a remineração é bastante comum em minas de ouro, mas você termina com praticamente a mesma quantidade de resíduos que começou. Utilizar os rejeitos, infelizmente, é muito raramente possível. Pode ser possível utilizar como preenchimento em trabalhos subterrâneos ou lavras em cava aberta. Novamente, o armazenamento seguro é o procedimento mais comum. Relativamente a questões geoquímicas, os resíduos de mineração podem ser associados com um amplo leque de questões geoquímicas que, por sua vez, podem causar impactos ambientais. É importante aqui compreender o conceito de drenagem de rocha ácida relacionada à mineração que contém sulfetos. Quando os sulfetos são expostos ao ar, eles oxidam e formam um ácido, que é o ácido sulfúrico, que faz com que os metais se dissolvam e entrem em corpos hídricos. Se uma mina está associada à drenagem de rocha ácida, ela precisa ser gerida cuidadosamente. Outra preocupação é ligada à presença de nitrato ou amônia de explosivos não detonados. O nitrato pode causar eutrofização em corpos hídricos corrente abaixo. Além disso, podem existir metais e ou químicos de processos prejudiciais, não ligados à drenagem de chuva ácida presentes nos resíduos. Este slide mostra mais algumas questões importantes. Um ponto importante é que se deve evitar cobrir reservas minerais com resíduos. É por isso que frequentemente o preenchimento pode não ser visto como uma ação prudente. O que é resíduo hoje pode ser recurso amanhã. Por isso, pode ser inteligente armazenar o resíduo de forma que seja possível alcançar e reminerá-lo posteriormente. A questão da drenagem de rocha ácida frequentemente torna necessário armazenar o resíduo de forma a evitar a oxidação através de uma cobertura adequada. Por exemplo, com água ou solos, material de capeamento. Pode ser o caso de que certas porções de resíduos sejam especialmente prejudiciais ao meio ambiente. Neste caso, pode-se tentar isolar esse material dos outros tipos de resíduos. Por último, o resíduo pode precisar ser tratado, remover os químicos do processo antes de ser armazenado.
Resíduos de mineração frequentemente podem se tornar uma responsabilidade e um problema a longo prazo. Por isso, atualmente, é comum que seja exigido das companhias mineradoras a publicação de uma obrigação ambiental ou uma garantia para assegurar que exista um recurso disponível para uma limpeza em caso de, por exemplo, uma falência ou surgimento de problemas inesperados. Esses fundos geralmente são vultuosos e pode ser da ordem de dezenas de milhões de dólares para uma única operação. Existem aspectos técnicos e administrativos a serem considerados neste caso. O custo estimado que sustenta essas obrigações financeiras requer uma extensa experiência e é importante verificar se ela está disponível. O custo de encerramento de uma mina é dependente dos objetivos estabelecidos para o uso da terra após a mineração. Esses objetivos foram definidos previamente. O custo de fechamento da mina muda com o tempo. Os bonds precisam refletir essa complexidade de alguma forma. Um horizonte de longo prazo é quase sempre necessário. A definição e desenvolvimento de um plano de encerramento de mina deve, na maioria dos casos, ser considerado bem no início do processo de desenvolvimento da mina. Portanto, pode ser prudente aglutiná-lo aos estudos de impacto ambiental e ao processo de licenciamento ambiental. Existem também preocupações financeiras tais como tipo de garantia. Uma garantia corporativa atende ou seria necessário um depósito bancário? Como se resguardar dos efeitos da inflação e ou flutuações das taxas de câmbio? Como garantir a disponibilidade dos fundos quando eles forem necessários? Eles não podem ter sido desviados para outros propósitos. E com esse panorama realizado, eu agora passo a vocês a apresentação a ser feita pelo Josimar, em nome do Ricky Collins. Né? Hello, this is Ricky. I think we may have a slight misunderstanding here. The person that should be presenting this part in Portuguese is not myself, because I don't speak Portuguese. So perhaps the organizers could facilitate this and correct the error. I'm sorry, Ricky. It looks like, well, as per Janeiro, you will be presenting on behalf of Josimar. Is that correct? No, it's the opposite way round. Josimar is the person that speaks Portuguese, and so that it makes sense that he presents it in Portuguese and not me. Okay, let's see. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. Thank you.
Ok, obrigado, Cano, obrigado, Janeiro. Vou passar a parte de Ricky Collins e em 10 minutos vou tentar evidenciar algumas considerações essenciais sobre as instalações para armazenamento de resíduos. E, primeiramente, vejamos a instalação que está mostrada nesta foto. Podemos observar uma parede de barragem. Esta parede é uma estrutura física de contenção. Contém os rejeitos depositados por trás e, distante da barragem, pode-se ver a lagoa de rejeitos. É possível fatiar a instalação de armazenagem de rejeitos nesta região e observar a fatia lateralmente. Agora, neste slide, nós podemos ver a tal fatia, ou o corte transversal, de uma instalação de armazenamento de rejeitos. É formada de vários tipos de resíduos de uma mina a céu aberto. Aqui temos o solo natural e a sobrecarga extraída no começo da vida da mina. Este resíduo foi usado para formar o aterro de rejeitos. A polpa de rejeitos é bombeada para neste espaço aqui e os sólidos na polpa de rejeitos se assentam para formar depósitos maleáveis e fracos. E uma lagoa de água de polpa se forma em cima. Assim, os sólidos maleáveis e fracos são fisicamente contidos pelo aterro de rejeitos, que é uma estrutura de contenção, e o declive externo do aterro é desenhado em ângulo, de forma a permitir que o aterro não necessite de estruturas adicionais de contenção. E conforme a mina se desenvolve, são produzidos resíduos de rocha mais duros e fortes. Estes são armazenados, como podemos ver na figura, e cria-se um espaço maior para o armazenamento de mais rejeitos. O ângulo formado pelos declives externos é de tal forma que o aterro de resíduos de rocha não necessita de estruturas de contenção. Agora, consideremos as características químicas e geoquímicas dos rejeitos. Primeiramente, vamos presumir que há a presença de alguns químicos tóxicos. De que forma podemos evitar a contaminação do solo e das águas subterrâneas? A solução aqui é incluir um revestimento para reduzir infiltrações. Agora, vamos presumir que os rejeitos podem formar ácidos, caso oxidem. Novamente, podemos incluir um revestimento para reduzir a infiltração de ácidos. Alternativamente, um dos melhores métodos para evitar a geração de ácidos é inundar os rejeitos. Se os rejeitos permanecem molhados, não há oxidação e geração de ácidos. Assim, o projetista deve considerar a necessidade de contenção física, assim como a necessidade de contenção química ou geoquímica, que chamaríamos de contenção ambiental. Vamos passar para os dois exemplos essenciais de exigências de resíduos e de contenção. O primeiro exemplo é resíduo seco. O termo seco significa que o resíduo não libera água. Aqui temos uma típica operação de descarte de resíduos de rocha. O material permanece em ângulo, sem problemas de estabilidade. Não há necessidade de contenção física, pois os resíduos de rocha se contêm. Mas e a contenção ambiental? Talvez os resíduos de rocha ou de areia possam oxidar e gerar ácidos. Neste caso, talvez seja necessário colocar um revestimento na base. Qualquer infiltração contaminada pode ocorrer ao longo do revestimento até a biqueira para ser coletada e tratada. Vamos agora passar para os rejeitos de polpa. Definitivamente, os rejeitos de polpa não são secos. Os rejeitos sólidos são transportados na água até a instalação de armazenamento. Este material exige contenção física. Aqui podemos ver a estrutura de contenção, que é uma barragem construída na entrada do vale. A polpa é depositada na área de armazenagem e os sólidos formam um material maleável e fraco. A água remanescente dos sólidos forma a lagoa de rejeitos. Há várias configurações de projeto para instalações de armazenagem de rejeitos, que iremos designar agora de IAR, conforme veremos nos dois próximos slides. Temos aqui um corte transversal de uma IAR ascendente. Rapidamente, as características-chave deste projeto são: as estruturas de contenção são progressivamente construídas por cima de depósitos prévios de rejeitos.
É absolutamente essencial manter a lagoa de rejeitos bem longe da barragem para evitar instabilidade ou galgamento da parede, ou seja, a liberação de água por cima da barragem. Este projeto não é recomendado para áreas de alto risco sísmico. Não pode operar ou ser fechado em condições de inundação. Contenção ambiental pode ser difícil. Esta é uma opção de baixo custo. Aqui está um exemplo de uma instalação ascendente bem administrada. Há uma larga distância da lagoa até a barragem e as torres de decantação são eficazes em manter baixos os níveis da lagoa. A seguir temos aqui um corte transversal de uma IAR descendente. As características do projeto são: as estruturas de contenção são construídas em solo natural, a jusante dos depósitos de rejeitos. Não há construções em cima dos rejeitos. A estrutura de contenção ou o corpo da barragem pode ser projetada como um reservatório normal para conter água. Assim, a posição da lagoa é menos crítica. Recomendada para áreas de alto risco sísmico e pode ser operada e fechada em condições de inundação para evitar a geração de ácidos. Contudo, a contenção ambiental pode ser fácil e é comparativamente custoso. Existem também várias outras opções de projetos de IAR. Quando as coisas dão errado, existem riscos para a saúde humana e riscos e segurança para o meio ambiente. Isso se resume basicamente ao potencial de falhas nos sistemas de contenção. Falávamos da falha da barragem de Mount Polley em 2014, que foi devido à falha de contenção física causada por instabilidade geotécnica. Outro caso é a falha da barragem de Maryspruit em 1994, também devido à falha de contenção física. Mas neste caso, o gatilho foi o galgamento da lagoa de rejeitos. A foto final aqui na imagem mostra a poeira de uma instalação de armazenagem de rejeitos. Houve uma falha na contenção de partículas finas de rejeitos na superfície. Isto poderia ter sido evitado mantendo-se a superfície umedecida. Finalmente, revestimentos, sistemas de contenção ambiental, podem falhar devido a um projeto ou instalação deficiente e levar à infiltração despercebida durante longos períodos até depois do encerramento, o que nos leva ao próximo tópico, que é projetos e planejamento para o encerramento. A questão-chave aqui é quais são os possíveis usos para a terra após a mineração. Em muitos casos, uma cobertura de solo e reflorestamento são apropriados. Contudo, se o resíduo gera ácidos, é preciso minimizar a infiltração de água de chuva. Mesmo assim, talvez haja a necessidade de se captar e tratar o efluente de infiltração durante um período longo. Um caso especial para rejeitos que geram ácido seria uma instalação de armazenamento projetada para ser inundada no fechamento. Atividades de lazer, por exemplo, vela e agrícolas, piscicultura, podem então ser adotadas. Na maioria dos casos, o conceito é drenar as lagoas e reconfigurar a instalação de armazenamento de resíduos para que não haja acúmulo de água. Os declives externos devem ser reconfigurados, cobertos de solo e reflorestados em ângulos para resistir à erosão. O fechamento e a reabilitação não devem esperar até o término das operações. A reabilitação progressiva é atualmente a prática padrão. Aqui há alguns exemplos de reabilitação simples e bem-sucedidos de instalações de resíduos secos de mineração. Assim, como podemos diminuir ou minimizar os riscos associados com o armazenamento de resíduos de mineração? Há dois princípios gerais básicos: a aplicação das melhores técnicas disponíveis para projetos e a adoção das melhores práticas disponíveis para a fiscalização de projetos, operações e processos de encerramento. Aqui estão alguns exemplos de melhores técnicas disponíveis. Transformar os rejeitos de polpa em resíduos secos, retirando água, para evitar os problemas de controle da lagoa de polpa. É possível remover os sulfuretos dos rejeitos como parte do estágio de processamento de minérios. Assim, os rejeitos finais não geram ácidos. Uma quantidade menor de sulfuretos concentrados pode ser armazenada em instalações especiais ou usada para produzir ácido sulfúrico.
Tecnologias para sistemas de revestimento estão constantemente avançando e resultam em taxas cada vez menores de contaminação ao meio ambiente. Sistemas de cobertura final podem incluir tecnologias de ponta para revestimentos, coberturas molhadas, inundação, para materiais que geram ácidos são frequentemente uma boa opção. O que dizer das melhores práticas disponíveis? Alguns aspectos principais incluem adoção de exigências mais rigorosas para análise de estabilidade, uso de previsões mais conservadoras nas análises de terremotos e tempestades, garantir a aplicação de revisões e consultas por terceiros independentes, garantir a transferência de tecnologia e treinamento para legisladores, considerar as opções para o uso da terra após fechamento e envolver as partes interessadas no processo de decisão sobre o uso da terra pós-fechamento e também envolver todos os intervenientes numa fase prévia. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora para a Silvana, que vai fazer a parte da Anne-Marie Feldman sobre a perspectiva das autoridades reguladoras. Boa tarde a todos. Obrigada, Josimar. Eu sou a Silvana Ferrão. Vou fazer a apresentação no lugar da Anne-Marie Feldman. Esta apresentação é sobre a gestão de resíduos de mineração e encerramento, no entanto, na perspectiva das autoridades reguladoras. Neste caso, com foco na Suécia. Atualmente, a Suécia tem 14 minas em operação para extração do que chamam minerais de concessão. Essas 14 minas geram mais de 100 milhões de toneladas de resíduos de mineração a cada ano. Existem ainda outras indústrias extrativas que extraem minerais industriais, rochas ornamentais e turfa, mas essas indústrias produzem muito menos resíduos do que as jazidas de minério. A Suécia é um país com longa história de mineração, por isso tem muitas áreas de mineração encerradas e também abandonadas, das quais 3.700 já foram identificadas. E dentre essas, 300 representam grande risco ao meio ambiente. Existem ainda sérios problemas ambientais em algumas minas encerradas recentemente, mas por motivo de falência. Isto eu abordarei um pouco mais adiante. As atividades mineradoras são reguladas pela Lei de Mineração e pelo Código Ambiental aplicado em paralelo, isto no caso da Suécia. Todas as minas precisam de uma licença ambiental que especifica os requisitos e condições para sua operação. E também existem decretos que complementam o Código Ambiental, tal como o de gestão e manuseamento dos resíduos da indústria extrativa. Como vimos na primeira apresentação, as minas modernas tendem a produzir grandes quantidades de resíduos de mineração, que exigem, por sua vez, vastas áreas para o seu despejo e que podem gerar sérios impactos ambientais se não forem geridos corretamente. Nesta vertente, o governo sueco reconheceu a necessidade de colocar em prática uma estratégia que assegurasse a gestão sustentável dos resíduos de mineração, de tal forma a evitar geração de resíduos de forma insustentável, de tal forma a usar os resíduos de forma mais eficiente e garantir a minimização do risco de impacto ambiental negativo proveniente desses resíduos. Assim sendo, o governo sueco solicitou à Agência de Proteção Ambiental e a Geological Survey of Sweden para que desenvolvessem uma estratégia para a gestão ambiental sustentável dos resíduos de mineração. Neste trabalho, este consórcio apresentou 13 propostas de ações para as áreas de licenciamento, supervisão, capacidade, conhecimento e inovação.
Algumas destas medidas apresentadas compreendem a inclusão do custo da gestão de resíduos na avaliação feita pela Inspeção de Mineração sobre o valor extrativo da jazida de minério, porque isto atualmente não tem sido feito. Parte dessas medidas também compreendem esclarecer a função do plano de gestão de resíduos no processo de licenciamento, pois o operador da mina precisa sim de ter um plano de gestão de resíduos. No entanto, a função de tal plano no processo de licenciamento geralmente não é clara. Parte dessas medidas incluem também esclarecer melhor a conexão entre o plano de gestão de resíduos e a segurança financeira, nesse caso as garantias para o caso de encerramento da mina. E por fim, como parte das medidas, oferecer orientação geral sobre as formas de interpretar a Regulamentação Nacional de Resíduos de Extração. O Plano de Gestão de Resíduos é uma ferramenta central para assegurar a minimização, o tratamento, a recuperação de resíduos de mineração. A revisão dos requisitos do Plano de Gestão Ambiental, ainda dentro deste projeto do governo sueco, culminou com questões que devem ser analisadas com mais detalhe. Por exemplo, serão as medidas propostas suficientes para a gestão e manuseamento seguro de resíduos durante a operação, encerramento e pós-encerramento das minas? Serão tais medidas suficientes para que se obtenham condições ambientais satisfatórias nas áreas impactadas? Será que o plano inclui informações suficientes para que possamos avaliar o que seria o estado satisfatório do ambiente impactado? E relativamente à caracterização dos resíduos, é este um resíduo capaz de gerar ácidos? Que metais estão presentes? Será que os lixiviados contendo metal não serão produzidos no tratamento dos resíduos? E será que foram usados métodos adequados de amostragem e teste para fins de caracterização? E ainda muito importante, quanto à garantia financeira, será esta suficiente para implementar as medidas recomendadas para o encerramento e o pós-encerramento? Ainda neste trabalho de elaboração de uma estratégia de gestão, foram analisados os planos atuais de gestão de resíduos e foram encontradas limitações. De forma geral, constatou-se que os planos de gestão ambiental não são usados na sua totalidade pelos operadores e pelas autoridades. Também constatou-se que é comum que os planos incluam apenas informações limitadas em relação às exigências regulatórias para, em primeiro lugar, a caracterização de resíduos. Segundo, as medidas de prevenção e minimização de resíduos. Medidas de reciclagem, encerramento e instalações de armazenamento de resíduos. E restauração e revegetação da terra afetada por essas instalações. Isto tudo é limitado. Também ainda nesta elaboração da estratégia, constatou-se que a dimensão das garantias financeiras são geralmente calculadas, sim, mas não cobrem todos os custos necessários na prática. Isto tudo chama-nos a atenção para a importância e necessidade de requisitos adequados e exigentes sobre a regulamentação dos resíduos de extração. Embora aqui falamos apenas do caso da Suécia. Mencionei rapidamente no início da apresentação que houveram minas que fecharam por motivo de falência. E trago aqui casos de duas dessas minas na Suécia,
2 dessas minas foram à falência após 1 ano apenas de produção. E, subsequentemente, grandes quantidades de cádmio, chumbo e zinco foram libertadas pelos resíduos produzidos. As quantidades libertadas eram significativas em comparação com o que foi descarregado pelos restantes das outras minas em operação. Os números mostrados nessa tabela, que podem ver, correspondem às descargas de metais para a água em toneladas por ano, reportados por minas suecas nas suas fases operacionais. Como podem ver, os níveis de cádmio, chumbo e zinco aumentaram drasticamente em 2008 e essas 2 minas foram as principais responsáveis. Os resíduos nessas 2 minas encerradas contêm sulfetos e, como esses resíduos não foram geridos adequadamente, degradaram-se e geraram lixiviados contendo metais. Esses efeitos foram sentidos pouco tempo após o encerramento das minas, embora tenham produzido pequenas quantidades de resíduo comparativamente a outras minas. Então, o principal motivo desses problemas foi, primeiro, a falta de gestão adequada dos resíduos, para além da falta de avaliação adequada da produção e neutralização de ácidos de tais resíduos. Até 2017, este ano, as despesas arcadas pelo governo da Suécia para as medidas ambientais por causa destas 2 minas foram de 5 milhões de dólares americanos somente para o tratamento de água, 10 milhões de dólares americanos para a reabilitação de apenas uma das minas. Até agora não foi tomada qualquer decisão sobre o plano de reabilitação da outra mina. A garantia financeira de uma das minas de exploração não foi suficiente e, no outro caso, a licença foi concedida antes que houvesse a possibilidade de estabelecer alguma condição sobre a garantia financeira na licença. Então, esses 2 exemplos ilustram a importância de garantir, primeiro, a caracterização adequada de mineração, gestão adequada durante a operação, encerramento e pós-encerramento e, por fim, a existência de uma garantia bancária, de uma garantia financeira que seja suficiente para as medidas que realmente são necessárias no terreno. E com isto, encerro a apresentação em nome da Ana Maria Fallman e agradeço a todos pela vossa atenção. A seguir, eu mesma, Silvana Ferrão, vou dar continuidade à apresentação, trazendo a vocês o caso de estudo sobre Moatize, a mina de carvão de Moatize, em Moçambique. A bacia carbonífera de Moatize está localizada no centro de Moçambique, na província de Tete, como indica o mapa. Esta é uma das maiores reservas de carvão a nível mundial e vai permitir-nos ter uma visão de como aspectos ambientais, em particular a gestão de resíduos de mineração, são geridos e regulamentados no nosso país. E também poder fazer uma ligação com atividades similares pelo mundo e as abordagens das apresentações já dadas aqui neste webinar. Breves fatos sobre a mina. A bacia carbonífera de Moatize tem 20 km de comprimento e 7 de largura. Está localizada na superfície, o que permite a operação de larga escala em minas de céu aberto. A exportação de carvão é feita por linha férrea. Existem atualmente várias multinacionais a explorarem a área, tal como a Vale, que é a maior operadora, a Mitsui, a ICVL, Jindal, entre outras, incluindo o próprio governo moçambicano, tem também algumas ações.
As atividades iniciaram em 2011 e espera-se atingir uma produção de 22 milhões de toneladas por ano. A mina de Moatize está situada na Baixa Bacia do Zambeze, que é uma área rica em biodiversidade. Embora não haja habitações ao redor, existem algumas atividades ajusantes, como coleta de lenha, fabricação de tijolos, extração de areia, pesca e agricultura. De modo a providenciar para vocês uma visualização da disposição da mina, nesta imagem que podem ver está no centro a instalação e barragem para armazenamento de rejeitos de processamento. Ao leste temos a área onde ocorre a maior parte da mineração. Esta também é a área onde a maior parte dos aterros de resíduos estão situados. Ao norte, são áreas designadas para o futuro desenvolvimento da mina, o que significa que a mina espera-se que vá crescendo em direção à cidade. Em termos de regulamentação no país, em Moçambique, para o caso específico de gestão de resíduos mineiros, temos 3 instituições que jogam um papel importante: o Ministério do Ambiente, o Ministério dos Recursos Minerais e o Ministério das Obras Públicas. O Ministério do Ambiente supervisiona o processo de avaliação de impacto ambiental, licenças ambientais, assim como avaliações de quaisquer necessidades de reassentamento e ou compensação. O MITADER, que é o Ministério do Ambiente, também realiza auditorias e monitorias ambientais juntamente com outras instituições. O MIREM, Ministério do Minerais e Energia, emite títulos mineiros, faz inspeções às minas, monitorias, revisão dos planos de reassentamento das minas e respectivos orçamentos. O Ministério das Obras Públicas, por sua vez, é uma autoridade competente principalmente para avaliar projetos de engenharia e risco geotécnico e hidrológico. Por exemplo, garantir a segurança das instalações de armazenamento de rejeitos caberia ao Ministério de Obras Públicas. Passando agora quanto aos principais impactos relacionados à gestão de resíduos em Moatize, tal como já foi apresentado aqui, é comum para nós também. Nós temos partículas em suspensão, erosão, risco de drenagem ácida das rochas, e para o caso de Moatize isso é relevante tanto para os rejeitos de processamento como para resíduos de rochas. E no que diz respeito às instalações para armazenamento de rejeitos de processamento, existe o risco de fendas, falhas na estrutura física, o que pode causar ruptura e libertação de rejeitos, embora não seja o caso na atualidade. Como trata-se de extração e manuseamento de carvão, algo também que deve-se ter em conta é o risco da combustão espontânea. A pergunta que vem agora é: o que é que se tem feito para a gestão e prevenção desses riscos, desses impactos, não é? Para as partículas em suspensão, uma das medidas é manter os materiais finos, resíduos e solos superficiais umedecidos, pulverizando-os com água, e é uma medida que a maior parte das operadoras tem feito cá em Moçambique. Para a erosão, tem-se feito barreiras de lama, restauração, revegetação progressiva. Quanto à drenagem ácida das rochas, como já foi bem explicado nas primeiras apresentações, é preciso primeiro lembrar que a sua gestão é específica de cada tipo de mina, e no caso de Moatize, temos comunidades que usam água dos rios, poços, fontenárias, e a drenagem ácida das minas pode sim causar impactos nessa vertente. Para a drenagem ácida das minas, uma das principais medidas é o encapsulamento de resíduos potencialmente geradores de ácidos, juntamente com a captura de qualquer libertação de rejeitos ácidos, tratamento desses rejeitos e o depósito seguro de lamas. O risco de combustão espontânea, por sua vez,
pode ser minimizado através da segregação dos vários tipos de resíduos, tendo em conta as suas características, de tal forma a evitar que ocorra combustão. A minimização do risco geotécnico e hidrológico pode ser alcançada principalmente através de uma boa concepção adequada da estrutura física, isto em primeiro lugar, acoplada de um monitoramento contínuo. Quanto à fase de encerramento das minas, existe no nosso país um processo antecedente em que documentos e planos relacionados à operação da mina devem ser apresentados às autoridades competentes. Entre eles está o estudo de impacto ambiental, assim como o plano de gestão ambiental. Estes devem ser aprovados pelo Ministério do Ambiente. Existe também o plano de encerramento da mina, que deve ser submetido ao Ministério de Recursos Minerais e Energia. A garantia bancária deve ser apresentada. A empresa Vale, por exemplo, neste âmbito, diz ter uma garantia corporativa. As avaliações de risco geotécnico e hidrológico devem ser realizadas pela operadora. No entanto, o nosso governo também tem alguma responsabilidade quanto a isso, através do Ministério das Obras Públicas e também do Ministério dos Recursos Minerais. O caso de Moatize ilustra aspectos importantes que precisam ser entendidos em relação à forma como a responsabilidade pela gestão de resíduos de minas é partilhada e alocada entre diferentes autoridades e assim como a própria operadora, e como isto pode afetar a gestão dos impactos de mineração ao longo do ciclo da vida da mina. Por exemplo, quanto ao encerramento da mina, no nosso caso, uma empresa pode sim começar a operar sem que o plano de encerramento seja aprovado, mas desde que este seja submetido. Então, quais seriam as implicações disto? No caso da garantia bancária para o encerramento da mina, para o nosso caso, ela está vinculada ao plano de reassentamento e não necessariamente ao estudo de impacto ambiental. Também, quais seriam as implicações? E quanto à forma de garantia, seria uma garantia corporativa suficiente? Seria necessário uma garantia bancária? Ou mesmo seria necessário um depósito? Essas questões foram também levantadas na primeira apresentação. Estariam os fundos para o encerramento adequadamente protegidos do uso para outros fins ou projetos, ou mesmo protegidos da desvalorização do capital? E quanto aos riscos geotécnicos e hidrológicos, sabemos sim que é uma responsabilidade do governo, através do Ministério das Obras Públicas, juntamente com o Ministério dos Recursos Minerais, mas temos nós em casa capacidade adequada para fazer estas avaliações e inspeções? E, por fim, no que se refere à responsabilidade institucional, temos nós várias instituições com responsabilidade compartilhada, e isto, por sua vez, implica uma necessidade de garantir que hajam recursos e boa coordenação. Como é que esta coordenação e divisão de responsabilidades tem sido atingida na prática? Bom, estas são questões que trazemos com o estudo de caso, que na verdade não são incomuns e até conseguimos relacionar como parte das apresentações aqui dadas neste webinar. Assim, esperamos que esta apresentação possa também contribuir para a discussão dos desafios e similaridades e assim como melhores formas de abordar estes assuntos. Obrigada. Olá a todos. Eu sou a Sara Jorei Salles. Eu vou passar agora a apresentar o case da Fundação Renova. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. O Marcelo, nosso diretor aqui de programas da Fundação Renova, responsável pelos programas socioambientais e socioeconômicos, não pôde participar hoje. E ele envia os sinceros agradecimentos pelo convite da nossa participação aqui com vocês.
Vamos então começar a falar um pouquinho do que é a Fundação Renova, né? A Fundação Renova surge a partir do evento ocorrido com o rompimento da barragem do Fundão, mas ela tem uma história que precede a sua existência. O rompimento acontece no dia 5 de novembro de 2015 e o que passa a despejar dentro das calhas do rio um volume considerável de rejeitos de minério de ferro. Imediatamente após o acidente, a Samarco e toda a sua equipe dá atendimento emergencial aos atingidos. Eu vou contar para vocês o que ocorre depois do rompimento e como surge a Fundação Renova. Temos apenas 1 ano de vida, fomos criados em agosto de 2016. A barragem rompe no dia 5 de novembro e despeja aproximadamente 39,2 milhões de metros cúbicos na calha do Rio Gualacho e depois alcança o Rio Doce. Nesta passagem da pluma, ela alcança 3 comunidades, Bento Rodrigues, Baixo Gesteira e Paracatu de Baixo. 19 pessoas perdem suas vidas neste trecho e também em todo o trecho. Foram todas estas 3 vidas perdidas. Mais à frente, a pluma alcança a hidrelétrica Risoleta Neves, popularmente conhecida por Candonga. 20 milhões de metros cúbicos são retidos nessa barragem. Depois, a pluma segue pelo Rio Doce até alcançar o mar, com a previsão de volume de 19 milhões de metros cúbicos, alcançando o mar. Os rios cortam 39 municípios, sendo estes reconhecidos como diretamente e indiretamente impactados. Os principais impactos foram 19 mortes, casas, vilas e fazendas cobertas por rejeitos depositados na calha, estuário e na foz dos rios, destruição das margens dos rios, interrupção de abastecimento de água. Tiveram cidades que ficaram de 1 dia a 1 semana sem água, morte de peixes e outros organismos aquáticos, perturbação dos ecossistemas aquáticos e interrupção da produção de energia da hidrelétrica Risoleta Neves. Os órgãos governamentais aplicaram a lei e seu fluxo operacional de avaliação e tomada de decisão por atuações. Para articular os trâmites dos diferentes órgãos das diferentes instâncias federativas, foi elaborado um termo de compromisso, assinado em março de 2016, entre as empresas e os órgãos executores das políticas públicas. Neste documento é criada a Fundação Renova, para que os recursos a serem disponibilizados pelas empresas não fossem executados nem pelas próprias empresas e tampouco fossem repartidos entre as diferentes áreas e instâncias federativas. Integrado em um único organismo, seria mais adequada a execução, fiscalização e controle da reparação e compensação dos atingidos. A Fundação foi criada dentro da legislação nacional de fundações, seguindo as melhores práticas com autonomia administrativa, patrimonial, financeira e operacional. No termo de ajustamento de conduta, foram criadas a entidade executora, que é a própria Fundação Renova, um comitê interfederativo que orienta, valida, audita e supervisiona o trabalho da Fundação. Para ter um pouco da dimensão, nós nos relacionamos com 70 órgãos governamentais, cria o painel de especialista, que pode ser acionado tanto pela Fundação Renova quanto pelo Comitê Interfederativo para dirimir alguns impasses que possam existir técnicos. Descreve as competências da auditoria externa, uma auditoria externa independente, e da Procuradoria do Estado de Minas Gerais, que é responsável pela existência de toda essa governança. A governança do Comitê Interfederativo é formada por 11 câmaras técnicas, que estão aqui no slide apresentadas, sendo 7 câmaras socioeconômicas e 4 socioambientais. O comitê, essas 11 câmaras técnicas, elas discutem tecnicamente as 260 cláusulas que compõem o documento legal. Essas cláusulas são agrupadas em 42 programas socioambientais e socioeconômicos. Até o presente momento, o Ministério Público Federal e os estaduais, né, são 2 estados, Minas Gerais e Espírito Santo, impactados,
ainda não participam como signatários do TAC, que esse documento se encontra em revisão e o qual tem recebido várias críticas, principalmente pela ausência de participação social dos atingidos. Cabe ressaltar que estes espaços de participação existem, mas foram considerados insuficientes diante da abrangência dos impactos provocados. Vou falar um pouquinho aqui da reparação e da remediação do processo como um todo, né? Logo nos primeiros dias de novembro, a equipe da Samarco imediatamente inicia as atividades para estabilizar e conter os rejeitos, como também estabelecer estruturas de recuperação das margens. Iniciaram todas as atividades de identificação dos impactos também. Neste processo, ele começa logo a partir do acidente. Então, vários estudos ainda ficaram num intervalo de definição, porque ainda não existia o TAC. Alguns estudos começaram a ser realizados, mas quando o TAC passa a existir, então esses estudos se aceleram e são esses que subsidiam as opções de remediação que vimos aplicando ao longo dos cursos d'água, para remediar e recuperar os impactos provocados logo na calha, margem e planície imediatamente afetadas. Nós também convivemos com o regime de alerta em todo o período chuvoso, porque neste período há a ressuspensão do rejeito que fica em calha, podendo inviabilizar o tratamento de água dos municípios. Fazemos controles e acionamos sistemas de alerta sempre que necessário. Vou trazer para vocês aqui alguns dados, não são todos os programas, como eu já disse, são 42 programas, eu vou trazer aqui aqueles que caracterizam melhor, para dimensionar para vocês o tamanho do trabalho que desenvolvemos e que caracteriza melhor o processo reparatório. Alguns números aqui são interessantes. 12,9 milhões de metros cúbicos de rejeito ainda permanecem dentro da barragem do Fundão. 4,5 milhões de metros cúbicos ficaram dentro de propriedades da Samarco. 808 hectares foram revegetados para estabilização do rejeito em margens dos rios, né, com gramíneas, uma primeira contenção. 101 afluentes foram recuperados, e temos que restaurar florestas em 1.150 hectares. As fotos aqui mostram um pouco o trabalho que vem sendo feito de reconformação para recuperar a conformação do rio que foi perdida, mas também conter o rejeito que ficou depositado. Sobre a água, conforme eu comentei, tivemos aí problemas de abastecimento de águas nos municípios, né? Mas a água é o elemento aí que continuamente transporta o rejeito. Para tanto, a gente implantou, ao longo deste processo, uma rede de monitoramento de qualidade de água com 92 pontos de tomada de dados, monitorando 80 parâmetros físicos, químicos e biológicos, e 40 outros em sedimentos. 22 estações automáticas emitem dados em tempo real para os órgãos ambientais e de gestão de políticas hídricas, né? A Agência Nacional de Água apresenta o Rio Doce como o rio mais monitorado do Brasil. Além disso, nós recuperamos 14 estações de tratamento de água em 10 cidades. Construímos 4 adutoras entregue em 3 cidades. E 24 municípios nós buscamos fornecer água a partir de captações alternativas, construindo adutoras, poços e melhorando o sistema de tratamento local. Falando um pouco de programas, vou trazer para vocês a dimensão de alguns programas. São muitos mais, são 7 programas socioeconômicos, mas aqui vou falar um pouquinho do que nós vimos trabalhando para atender diretamente a população impactada. Todo o nosso processo implica em conhecer as pessoas atingidas e dar atendimento a estes naqueles valores que mais os afetaram.
Temos um cadastro de 18.676 propriedades já validadas pelo CIF, CIF é o Comitê Interfederativo, que representa informações em uma abrangência de 60 mil pessoas. Temos programas de indenização mediada para a água e para danos gerais. Para a água, eu trago aqui alguns números. Nós já fizemos 148.601 pagamentos e para danos gerais, nós já tivemos atendimento para pessoas atingidas quanto ao turismo. Nós já pagamos R$507 mil para a população atingida nas suas atividades turísticas, e já pagamos R$1.800.000 para a produção de areeiros. E a gente tem muito ainda a melhorar nosso processo. Esses são alguns dados que nós vimos trazendo. Temos programas de pesca também. Esse é um ponto bastante complicado, porque um dos principais problemas que enfrentamos é a falta de informação que as próprias pessoas não conseguem demonstrar. Por exemplo, comprovação de residência, documentos simples, que muitos deles também não conseguem trazer para que a gente possa evidenciar este processo. No caso da pesca, 10 mil residentes se declaram dependentes da pesca. No entanto, alguns possuem registro de pesca e outros não. Então, a gente encontra casos ainda de pessoas que possuem registro, mas já não pescavam, e a gente encontra pessoas que pescam e não possuem registro de pesca. Produtores rurais, imediatamente no primeiro trecho, que vai desde da barragem até a hidrelétrica, 247 propriedades foram afetadas pelo rejeito. E para este, nós estamos, além das atividades de reconformação da margem, também estamos promovendo a retomada da agricultura para estes produtores. E, finalmente, trazendo para vocês um pouco de Candonga, né, popularmente conhecida Candonga, mas a hidrelétrica Risoleta Neves. Nessa hidrelétrica, foram depositados ao fundo dela, ao fundo do seu reservatório, 10 milhões de metros cúbicos de rejeito. Nós temos aí como meta retirar desse reservatório 1.014 milhões de metros cúbicos, sendo que destes, 830 mil já foram retirados. Ainda nós temos muito o que fazer de trabalho, tem muito, nós temos, além dos programas reparatórios, temos ainda o escopo dos programas compensatórios. A título de exemplo, nós temos que restaurar 5 mil nascentes em cursos hídricos e temos que restaurar 40 mil hectares de áreas de proteção permanente que protegem as áreas de recarga hídrica e as áreas de proteção dos cursos d'água, que chamamos de matas ciliares. Gostaria aqui de reiterar que todo esse processo é pioneiro. É um processo pioneiro de governança, uma governança complexa. Não existia aqui no país uma governança como essa, uma instituição destinada a trabalhar na restauração e recuperação de um impacto provocado. É um momento de uma produção de muito conhecimento, e, para tanto, nós fizemos várias parcerias com instituições que dominam essa produção de conhecimento, como universidades, centro de pesquisa, instituições de fomento à pesquisa e organizações não governamentais, a exemplo da UCN, que é um painel de especialistas que vão transformar várias ações nossas aqui em conhecimento para a sociedade. Não estamos ainda dentro de nossa curva de maior produtividade, de maior produção das nossas atividades. Temos ainda apenas 1 ano e 2 meses de vida, e isso ainda nos coloca dentro de uma curva de aprendizado. Mas também não podemos esperar outra intensidade de entrega, né? Nós somos muito cobrados, nós temos vários órgãos que nos controlam e nos fiscalizam, né? Bom, de forma geral, era um pouco este contexto que eu gostaria de trazer para vocês. Tem muito mais outras informações, gostaria de convidá-los a entrar no site da Fundação. A Fundação, ela tem, ela apresenta seu site em 3 idiomas, no inglês, no português e no espanhol, e eu convido vocês a conhecerem um pouco mais das nossas atividades e entrar em contato conosco aqui na Fundação Renova. Fico à disposição de vocês e passo a palavra para o nosso facilitador.
Muito obrigado. Quero, através desta, agradecer a todos e a todas palestrantes. É importante referir aqui que este é um tópico realmente interessante e relevante para os nossos membros do Fórum NBSAP e da plataforma de conhecimento de aprendizagem GOXI. Tenho certeza de que nosso público encontrarão estas apresentações úteis para a implementação do NBSAP e a promoção da governação ambiental do setor da mineração. Assim sendo, gostaria de convidar os nossos participantes a compartilhar suas dúvidas e comentários, devendo, no entanto, levantar a mão para participar desta sessão de perguntas e respostas. Use o painel de controle da plataforma GoToWebinar e poderemos abrir o microfone ou ler a sua pergunta de acordo com a sua preferência. Sintam-se à vontade. Temos questões de esclarecimento, perguntas, experiências por partilhar de outros países? Não tendo questões, gostaria de informar que o nosso tempo para esta sessão acabou e queria agradecer novamente aos nossos palestrantes pelo seu tempo e o nosso obrigado a todos pela sua participação neste seminário online. Por favor, compartilhe conosco suas observações finais sobre o assunto ou se tiver recomendações para o nosso público hoje. Gostaria ainda de convidá-los a preencherem a nossa pesquisa de retorno que receberão em um e-mail juntamente com a informação desta sessão no final desta semana. Temos convicção de que seus comentários serão valiosos para melhorar nossas ofertas de e-learning, aprendizagem online, e queremos, através desta, informar que esta pesquisa não lhe consumirá mais de 5 minutos. Por favor, consulte o nosso site NBSAP Platform, nbsapforum.net, para obter o último seminário web, incluindo uma lista de recursos, uma cópia das apresentações e um link para a gravação da sessão de hoje. Também o convidamos a visitar nosso canal YouTube, onde poderá assistir todas as sessões fornecidas pelo Fórum NBSAP. Fiquem atentos às nossas próximas sessões. E para mais informações, queiram visitar o Fórum NBSAP ou sigam-nos no Facebook e no Twitter. Lembrem-se de se registrar ou atualizar o vosso perfil e enviem-nos suas opiniões sobre assuntos do seminário web que acharem importantes a serem discutidas nas futuras sessões. O Fórum NBSAP é uma parceria global para apoiar o desenvolvimento e implementação de estratégias e planos de ações nacionais de biodiversidade eficazes. Ele está hospedado pela Secretaria da Convenção sobre Diversidade Biológica, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Um blog GOXI está acompanhando este webinar sobre biodiversidade e direitos humanos. Convidamos a todos aqui a discutir estes temas e fazer questionamentos.
Postaremos perguntas adicionais para comentários e compartilharemos. GOGS é um fórum online para inovação e colaboração de todas as partes interessadas, países e iniciativas que almejam fortalecer a governação no setor da indústria extrativa. Eu sou Avelino Janeiro, espero que todos tenham gostado desta sessão e tenham um bom dia, uma boa tarde e boa noite.